Paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Obrigado, apóstolo, pela confiança, pelo exemplo de dinamismo, de garra, de compromisso com a obra. Obrigado por ser seu filho espiritual. Eu quero realmente estar sempre no seu vácuo aí, nessa dinâmica. Vamos embora! Nesse mover fantástico. Louvo a Deus por cada um de vocês, porque conseguiram enxergar, né? O Senhor tem nos dado olhos para ver. Há um texto na palavra de Deus que diz que muitos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, né? Mas glória a Deus, porque pelo menos aqui ou mais pessoas, 235 pessoas que mostram aqui no meu computador estão participando. Eu sei que outras talvez possam estar, tem mais pessoas, porque estão juntos. Estou vendo o pastor Walter Rovelli e a Lourdes ali, tremendos. Então, a gente já pode multiplicar. Estou vendo ali o Lajaú, a Wanda e o Adilson lá também. Deus abençoe, estão lá também dois. A Taíde, a Nevinha, é isso também, dois ali, que bom. Então, eu estou vendo a Selma e a sua esposa ali também, Gabi Santos, e outras pessoas que estão camufladas aí, mas bem, glória a Deus por isso, né? E apenas uma impressão que eu tenho, que me preocupa mesmo, olhando, às vezes, os nossos membros, nós como pastores, líderes, né, que temos essa preocupação com os nossos membros, nossas ovelhas. A impressão que dá é que é como se fosse aquele sapo que é colocado na água quente e ele vai relaxando, não se dá conta do perigo iminente. E aquela água vai aquecendo, ele vai ficando tranquilo e não percebe. Quando se dá conta, já é tarde demais e aí não tem muito o que se fazer, né? E essa nossa oração também é para que haja um despertamento para esses membros, às vezes até mesmo líderes nossos que estão, em função da pandemia, são paralisados, aí parece que está tudo calmo, e não está nada calmo. Nós vivemos tempos difíceis, não sou profeta agoreiro, não, mas vivemos tempos difíceis, e não dá para ser indiferente a isso que estamos vivendo, né? Mas, graças a Deus que pelo menos vocês estão aqui. Eu aprendi uma lição com o pastor Odilon, lá da Igreja Batista Shalom, de Curitiba, lá. Ele falou o seguinte: olha, ele tinha um jovem, 35 anos, presidente de uma multinacional. Ele foi lá dar uma palestra e ele ficou impressionado de ver aquele jovem com 35 anos, presidente de uma multinacional. E ele perguntou: mas me diz uma coisa, qual o segredo de você chegar ao topo? Qual o segredo de você chegar ao topo? Como isso aconteceu? Então ele falou, usando o poder de síntese, apenas 3 coisas importantes, e que eu acho que isso serve para nós também. A primeira coisa, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? Aí nós olhamos o nosso apóstolo, não tem tempo quente, coragem, não importa se vai ou não fracassar, mas tem que ter a coragem, a coragem de ir à frente, né? E outra coisa que ele falou foi o seguinte: olha, valorize. Às vezes nós olhamos, poxa, fulano não veio, ciclano não está, e ciclano... valorize aqueles que estão presentes. Então, dê mais importância àqueles que estão presentes.
E 234 pessoas agora estão presentes, então nós valorizamos isso. Eu percebo também, aprendo com o apóstolo, que ele valoriza aqueles que estão presentes. Como ele falou, se tivesse um, eu estaria feliz também. Uma frase desde o início da caminhada, ele diz, olha, com 2 ou com 2.000? Eu tô pilhado, eu tô no embalo, estou indo, certo? Uma outra coisa que ele disse para que se chegue ao topo, diz assim, olha, tenha humildade para aprender. Tenha humildade para aprender. Ou seja, tenha coração ensinado, coração aberto para aprender. E um outro ponto que me tocou muito também, eu falei 3, mas são 4 pontos, ele diz o seguinte, tenha amabilidade para ensinar. Às vezes você faz assim, você tem a informação, você tem o saber, então você passa para outra pessoa como se a pessoa fosse um ignorante, fosse um limitado. Não, mas quando passaram, ensinaram para você, não foi dessa maneira. Mas agora você tem informação e você passa, então, com truculência. E ele diz, olha, pessoas que não agem dentro desses 4 pilares não chegam ao topo. Mas eu tenho certeza que você vai chegar ao topo. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa 4ª lição. Uma das coisas que eu tenho aprendido, e isso nos faz também ser mais leve, mais facilitador do entendimento, levando a palavra com mais simplicidade. Eu sempre tenho, às vezes, falado que o evangelho é simples, nós que complicamos, e eu me coloco do lado de um complicador, que às vezes falo muito, algumas palavras rebuscadas, e eu gostaria de falar mais simples. Mas esse Pai Nosso, ele realmente nos faz retroagir e ser um pouco mais simples. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Essa é a parte da oração de Jesus, que ele está fazendo, na verdade, é um segundo pedido. O primeiro pedido que ele faz, o pedido, venha o teu reino. Agora, é interessante que esses 2 pedidos não é um pedido pessoal, é um pedido macro, um pedido... Não, macro já é complicado. É um pedido geral. É um pedido geral que ele está fazendo. Não está fazendo para... Fala, venha ao teu reino. O reino é para todos. E ele está dizendo também, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, pois na terra como no céu. Porque acontece que no céu, a vontade no céu ela é mais... não há impedimento. Ela acontece normalmente, porque o céu, nós imaginamos e creio que é assim mesmo, é uma perfeição. Então, não há a vontade de Deus no céu, não tem bloqueio, não tem impedimento, ela acontece naturalmente. E a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, está lá em Romanos 12, 2. Ela é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita, né? Agora, o que nós precisamos ver é o seguinte, que essa oração, ela está do meio para o final, mais ou menos no meio para o final, oração. E quando nós estamos orando, é natural, eu entendo que é natural, nós perdemos o foco do início. Nós precisamos entender que quando Jesus começa a fazer essa oração, ele disse, Pai Nosso. Então, nós não podemos perder o foco, que lá na primeira lição nossa, nós falamos de um Pai. Então, nós agora, como estamos fazendo a vontade, pedindo que seja feita a vontade, qual a vontade? A vontade dele, do Pai.
Então, seja feita a tua vontade, ó Pai. Agora, interessante, a vontade do Pai. Vamos pensar que é a vontade do Pai. Nós pegamos aqui o pastor Felipe, eu acho o mais novo pai da denominação, nós vamos perceber que ele tem uma vontade. E para o Davi, é algo muito bom, porque é o pai. É claro que, com raras exceções, existem os pais padrastos, mas na grande maioria, os pais eles têm projetos de bênção para os seus filhos, de coisas boas para os filhos. A própria palavra de Deus, em Mateus lá 7:11, diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Ou seja, existe para o nosso Pai a vontade dele, pensando em coisas boas. A vontade, por isso que Romanos 2 enfatiza que ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, a vontade de um homem natural, quando começa, a vontade do homem natural é instruir o filho, pega o bebê, pega a criança, enquanto pequeno, e vai instruindo, naturalmente, graduando toda a vontade. Ele tem um projeto, mas vai dando aos poucos. A criança obedecendo o desenvolvimento daquela criança, e à medida que ela vai crescendo, ele vai graduando, aumentando, porque ele tem uma vontade e uma expectativa, e essa vontade é boa. Por isso que Jesus está dizendo: faça a sua vontade. Agora, a mesma metodologia é Deus. Ele vai nos graduando à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Nós, pelo menos, deveríamos entender a vontade de Deus. Dado o tempo, há um texto lá em Hebreus 5:12-14, que diz: pelo tempo decorrido, você já deveria estar entendendo algumas coisas, né? Então, pelo tempo decorrido, ou seja, existe um ensino gradual de Deus para que nós entendamos a vontade dele. Outro ponto que eu vejo é a vontade projetada de Deus. A vontade projetada de Deus, dentro exatamente daquilo que Jesus falou: seja feita a tua vontade na terra como no céu. É importante que nós saibamos que Deus, assim como Ele é Pai, assim como o Pai natural, tem pensamentos de bem e não de mal. Isso está lá em Jeremias 29:11, que diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para que possa nos dar o fim que desejamos. Então, há algumas traduções que diz que para nos darmos esperança. Então, essa é a vontade de Deus, né? Na verdade, esse é o pensamento de Deus. Agora, o que ele tem projetado? Qual é a vontade dele projetada para mim, para você? Quando nós olharmos assim, eu peguei todo mundo aqui, e como o meu grupo pequeno, eu peguei exatamente 233 pessoas. Meu grupo é um grupo fantástico, viu? A hora que terminar esse grupo pequeno, eu sou modesto, o grupo pequeno aqui, eu vou multiplicar isso aqui, não sei quantas células aí, mas... Aleluia! Meu grupo são 233 pessoas, tá? Então, e outra coisa, profetizo que vocês vão pregar a tempo e a fora de tempo.
Bom, Aleluia. agora, a vontade projetada de Deus está lá em Filipenses 1:6. É um versículo até muito, muito falado pelo apóstolo. Estou convencido de que aquele que... Aqui eu peço licença para vocês, a Filipenses 1:6. Eu peço licença porque eu estou trazendo, substituindo a palavra, trazendo a nível pessoal. Então, eu estou lendo assim. Estou convencido de que aquele que em mim iniciou a boa obra vai contemplar até o dia de Cristo Jesus. A vontade projetada de Deus, quando Jesus está orando, venha e faça a tua vontade na terra, que eu e você nos deixemos o Senhor, o nosso Pai, completar essa boa obra que já começou em mim e em você. Pastor, apóstolo, eu termino dizendo assim: Deus deseja operar a sua vontade em nós e também através de nós. Sempre que algo estiver em desacordo com a vontade de Deus, nós podemos orar. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. E que Deus nos abençoe.